Olá, eu me chamo Hugo e vou passar para você agora, basicamente, qual é a estratégia que eu utilizo na minha mentoria, qual é o conteúdo que eu utilizo na minha mentoria para poder as pessoas conseguirem um maior desenvolvimento profissional em suas carreiras. Vou passar basicamente qual é o conceito inicial para que vocês tenham uma noção de quão complexo é essas tomadas de decisões ao longo da nossa carreira profissional. Então, que diferença faz você ter decisões assertivas e decisões equivocadas? Dependendo da idade que você esteja nesse processo, você não consegue mais recuperar o tempo perdido de uma decisão mal tomada. Enfim, primeiro aspecto, a primeira coisa que eu abordo é que nós devemos compreender de forma muito clara quais são os nossos valores e princípios dentro do contexto profissional e do contexto pessoal também. Normalmente, valores e princípios nós trazemos do nosso berço, da nossa educação familiar, de tudo que a gente tem passado na infância, adolescência. Então, esses valores e princípios, eles vão nortear todas as tomadas de decisões que nós devemos ter ao longo da vida, ao longo da carreira. Uma vez você compreendendo isso, quais são os seus valores e princípios, aí a gente consegue dar o segundo passo. Vejam só, vou dar um exemplo. Saúde, para mim, é um valor importante. Então, para que eu tenho uma estratégia para poder manter a saúde, que é atividade física. Pode ser com alimentação saudável, seja uma outra estratégia. Mas assim, o meu valor inegociável é saúde. Então, para eu ter saúde, eu preciso dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Então, tudo isso desencadeia uma série de decisões para que eu consiga sustentar e reforçar esse valor que eu tenho presente na minha vida. Outro valor importante que eu considero, conhecimento. Então, eu sempre vi ao longo da minha carreira as pessoas que se destacavam, as pessoas que cresciam, elas carregavam também uma base de conhecimento muito sólida. Então, as pessoas que tinham projeção profissional e que eu almejava, eu quero chegar onde aquele cara chegou, eram exemplos para mim de pessoas que tinham bastante conhecimento, que estudavam muito, que se esforçavam para alcançar ou para chegar em algum lugar. Então, conhecimento para mim, de forma muito natural, passou a ser um valor muito importante na minha vida. Então, acho que cada um precisa compreender o que realmente faz parte do seu conjunto de valores. Eu vou dar outro exemplo aqui interessante. Às vezes tem empresas que têm a cultura organizacional, tem empresas que têm como valor pontualidade e horário. Então, às vezes uma pessoa ela não tem dentro da cabeça dela essa questão da pontualidade tão presente ou tão radical. Então, para ela não é uma ofensa chegar 5 minutos atrasado na reunião, 3 minutos. Mas para essa determinada empresa, pode ser que isso seja uma falta grave. Então, essa pessoa que trabalha numa empresa que tem como valor pontualidade, ela não consegue sobreviver, ela não consegue ficar. Ela sai da empresa ou ela às vezes nem entra. E não quer dizer que a pessoa que seja uma má pessoa, apenas ela não tem os valores aderentes à organização que ela está ali naquele momento. E assim pode acontecer com várias outras coisas. Portanto, a palavra valor é muito importante. É muito importante que vocês consigam descrever o que realmente representa valor dentro do seu contexto de vida. Valores, princípios, propósitos. Chega na parte de propósito, isso vai mudando à medida que você vai evoluindo na sua carreira. Chegou um determinado momento da minha carreira que meu propósito principal era ganhar dinheiro, era fazer riqueza financeira. E aí eu tive estratégias para poder alcançar essa riqueza e ganhar dinheiro, etc. Mas isso vai modificando. Então, hoje, meu propósito é conseguir impactar as pessoas através do conhecimento. Eu acho isso uma ideia genial, porque eu vejo quanto o conhecimento, a educação, ela consegue modificar as vidas das pessoas. E quando a gente consegue contribuir de alguma forma, que a pessoa consiga progredir, prosperar, sair de um ponto A a um ponto B e evoluir de alguma forma, isso dá uma satisfação muito grande. Então, o meu propósito de vida, eu acho que hoje seria mais ou menos nessa linha aí. Uma vez você compreendido valores e propósitos, aí você
precisa entender onde é que você quer chegar, objetivos, né, que você deseja ter. Você estabelecendo alguns objetivos, faz sentido você pensar em uma estratégia para poder atingir esses objetivos. Uma vez você visualizando a estratégia, faz sentido você ter disciplina em determinadas ações para poder cumprir a estratégia que você determinou. E à medida que você tem disciplina com tudo isso, você alcança resultado e realização. Então, a sequência, a organização das ações para você poder ter crescimento profissional passa por valores, princípios, propósitos. Então, eu chamo isso de base, necessidades. Então, você uma vez reconhecendo, sabendo qual é a sua base, você consegue visualizar objetivos, traçar estratégias, estabelecer uma disciplina e colher os resultados. Então, essa é a sequência lógica do que eu tenho ensinado às pessoas e que, de uma certa maneira, juntamente com a experiência profissional que eu tive, que eu tenho, e pelas experiências, principalmente pelos erros que eu cometi, eu consigo encurtar esse caminho. Então, eu consigo dizer para as pessoas, ó, não vai por aqui, porque por aqui você vai ter mais problema. Então, isso para mim está muito claro na minha cabeça. Quando eu olhei mais para os meus valores, para a base, para os meus princípios, para as coisas que vieram do seio familiar, e estabeleci necessidades, objetivos claros, onde é que eu queria chegar. Determinei uma estratégia, tive disciplina para fazer, eu alcancei resultado. E sempre os grandes passos que eu dei na minha carreira, eu percebi que eu girei esse ciclo de forma contínua. Então eu posso dar um exemplo, eu queria me tornar diretor de uma determinada empresa. Eu precisava de tempo como gerente, eu precisava de uma capacitação melhor de gestão, eu precisava ter disciplina para poder atingir essas capacitações, essas skills, e aí eu esperava que fosse ter resultado. Então eu estabeleci um objetivo, eu quero ser diretor geral dessa empresa. Mas para isso, qual é a estratégia? Eu preciso melhorar, fazer um curso de gestão top. Então eu escolhi o melhor curso de gestão que tinha no Brasil. Para isso, eu tinha que ter disciplina para poder estudar e ser um dos melhores. Para isso, eu estabeleci esse ciclo, esse prazo, um planejamento durante 2 anos. E aí eu estabeleci o objetivo, eu montei uma estratégia que foi comprar um curso, o melhor curso que havia, isso por minha conta. Tive disciplina para manter uma rotina de estudo, disciplina de leitura, e aí colhi resultado. E o curioso disso tudo é que nem sempre onde você mira, que quer alcançar aqueles objetivos, ele acontece. Você, pô, então perdi tempo? Não. Quando você mira em algum lugar, estabelece uma estratégia, tem disciplina para poder colocar isso em prática, os resultados às vezes não acontecem para aquele cargo que você almejou, no meu caso, mas acontece para outros. Então abre frentes em outros lugares. Quando você faz esse movimento, as coisas tendem a também movimentar para você. Então, é um fluxo de energia. Quando você começa a fazer esse tipo de movimento, aquilo que você mirou não necessariamente vai acontecer daquela forma, mas muito parecido ou melhor pode abrir em outro espaço, em outro lugar. Isso aconteceu muito comigo, porque as coisas não são lineares, as coisas não acontecem exatamente do jeito que você está planejando. Mas o importante disso tudo é o seguinte, quando você estabelece objetivos que estão em desacordo com seus valores e princípios, a sua estratégia sai errada e você não consegue ter disciplina. Muita gente começa as coisas e não consegue terminar. Muitas vezes as pessoas estabelecem objetivos que, por exemplo, eu não vou montar uma empresa para concorrer com o Elon Musk. Eu não vou nem estabelecer isso como objetivo porque o esforço, a energia será de tal forma que é inócuo. Então você precisa ter muita clareza das suas possibilidades, do que você quer fazer, do que você quer alcançar e se você está disposto também a pagar o preço para alcançar esses objetivos. Então essa clareza é importante. Mas tudo começa com a base, valores, princípios e propósitos. Se qualquer coisa que você se propuser a fazer estiver um pouquinho em desacordo com seus valores, não vai para frente. Aí você se frustra. E um detalhe importante, para isso tudo acontecer precisa de processo. Necessariamente, às vezes as pessoas podem inverter essas ordens, pode até dar certo. No meu caso, aí é que entra a minha experiência. No meu caso, sempre eu estabeleci objetivos, depois estabeleci uma estratégia, depois tive disciplina e depois que eu tive resultado. Então isso leva tempo. Então esse processo na minha cabeça é muito claro.
E isso, para mim, não me angustia. Então, eu sei que as coisas vão vir, eu sei que as coisas vão acontecer, não no tempo que eu estou esperando, mas vai acontecer. E acredito que hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência para esperar, não estão dispostas a pagar o preço do tempo, de ter constância naquilo, ter disciplina e acreditar que esse processo, você fazendo um pouco a cada dia, você vai conseguir o resultado. Mas é necessário, é fundamental que você tenha a base muito bem construída, para que você tenha clareza no que você está querendo. Estabeleça objetivos também muito claros, fáceis de serem mensurados. Estratégia, disciplina e resultado. Essa é a base da mentoria. E aí eu incorporo muito da minha experiência de vida em cima desse processo todo, no qual eu acredito bastante, no qual eu fiz várias vezes e assim, veio muito resultado a partir disso aí, quando você sabe e acredita e tem confiança no conhecimento que você tem, e quando você gira esse processo, eu vou dizer para vocês que é muito difícil as coisas não acontecerem, porque a frase que eu escutei, conhecimento é um resultado que ainda não foi materializado. Toda vez que você absorve conhecimento, você já teve o resultado. Você vai arranjar uma forma de tangibilizar esse resultado. Tangibilizar, monetizar esse conhecimento. Então, conhecimento é resultado. Resultado. Mas tem que acreditar no processo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de me seguir, compartilhe para as pessoas que querem, podem, precisam desse conteúdo. Um abraço e até a próxima semana.